Então vamos lá, agora que eu falei na última aula, como é que a gente trabalhava com estilo dentro do nosso HTML. Agora vamos separar um pouquinho ele. Eu vou criar aqui um novo arquivo na mesma pasta, vou chamar aqui de style.css, que é padrão, nome de convenção, tá? Então, um nome comum que você vai encontrar em todo lugar vai ser geralmente style.css. Nesse caso daqui, ó, a gente tem para trabalhar o body, o H1 e o P, né, que são as nossas tags. Vou mexer primeiro no body. Vou dar aqui body, vou escrever margem para ele. Vou pegar uma margem de 24 pixels. Eu vou pegar um padding para ele de 12 pixels, para ele não ficar tão apertado. Vou deixar a fonte dele, né, o font size, colocar de 45 pixels, tá? Estou salvando o arquivo, mas não está alterando nada ao nosso site. Por quê? Porque aqui são arquivos independentes. O arquivo do HTML ele não sabe da existência desse arquivo do CSS. Ele não vai pegar automaticamente. A gente tem que mostrar para ele. Então a gente vem aqui no nosso cabeçalho. Eu vou colocar aqui depois do charset, vou colocar um link. Tá vendo que ele já vai me sugerir aqui, por causa do Copilot, né? Ele vai me dar um rel, porque é relativo ao quê? É a minha style sheet, né? É a minha planilha, né, de estilos. E o href, que é a referência, que é o style.css. Aí agora sim, os meus efeitos estão se alterando aqui. Então, se eu apagar, vai voltar como é que estava antes. Vamos lá. Primeiro eu vou dar aqui do body. Era para ser do H1, aquelas configurações. Vou dar uma margem para ele de 24 pixels. Aqui eu vou colocar o meu H1. Vou colocar o tamanho da fonte. Vou até pegar aqui o Copilot está me recomendando. Então, o tamanho da fonte, a espessura da fonte e a distância dele para baixo. Ficou mais ali para o canto. Se eu quiser, eu posso dar um text align para um center, né? Jogar ele no meio. E vamos mexer agora no nosso parágrafo. Então, eu vou dar aqui P. E vou colocar uma fonte e uma margem para baixo. Aqui para ele também. E então a gente consegue, colocando mais coisas, mais imagens, colocar vídeos. Vamos colocar uma imagem para a gente começar a trabalhar? Eu vou abrir aqui o meu navegador e mostrar para vocês. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Eu vou aqui no Google tentar pegar uma imagem do Washtec, por exemplo. Então vou pegar aqui Washtec. Vou pegar aqui as imagens. Vou pegar essa imagem aqui do nosso Washtec Lab. Vou abrir aqui a logo, vou abrir a logo em uma nova guia. E ela está pegando com o fundo branco. Tá, acho que vai servir. Deixa eu ver se eu consigo copiar ela e inserir aqui. Opa. Então eu vou colocar aqui um image, um src, para ele procurar uma imagem. E como eu falei antes, essa imagem não tem que ter um conteúdo, porque não tem que ter um texto. Porque a imagem é uma imagem por si só. Vou colocar aquele link grandão. E eu não sei se ele está aparecendo porque ele é branco e o fundo é branco. Vamos ver se ele está reconhecendo. Então, vou dar aqui no body, vou dar um... No body não, vou colocar no nosso texto inteiro. Daqui, o asterisco é tudo, né? Ou seja, é toda a nossa pasta. Vou colocar background color, vou colocar ele de vermelho. E está lá a nossa imagem do Washtec. Deixa eu até colocar laranja, que combina mais com as cores do programa. E a gente tem aqui a nossa imagem. Só posso vir aqui na imagem, eu estou achando ela muito pequena. Eu posso aumentar o tamanho dela em 100% e deixar ela mais centralizada. Deixa eu até deixar essa margem para baixo. Não vai fazer muita diferença, porque não vai ter nada embaixo dela agora. Vou colocar uma margem para a direita, eu estou achando que ela está muito para a direita. Ela está muito para a direita. Então vou dar aqui uma margem right e vai jogar a minha... Não, meu Deus, escrevi Marengue. Margem right, para ela vir um pouquinho para a minha direita.
Então aqui a gente tem um texto, uma imagem, a gente pode inserir diversas coisas. Vamos colocar uma lista. Aqui então, a lista é trabalhada por LI, tá? Então sempre que eu for escrevendo algum texto aqui dentro, ele vai ser um texto de uma lista. E ele cria com um pontinho, mas se a gente quiser, a gente pode trabalhar com a lista sem o pontinho, que é uma UL. Então eu posso colocar uma UL aqui que vai trabalhar, por exemplo, olha o Copilot configurando um monte de coisa para mim. Deixa eu desabilitar o Copilot. Então aqui é uma lista não numerada, né, que chama, uma lista sem esses pontos. Eu vou criar, eu tinha desabilitado o Copilot. Tá, acho que está desligado. Então eu posso criar aqui um texto qualquer. Esse texto, inclusive, pode ser outra tag. Então ele vai receber os mesmos parâmetros que aquele lá em cima recebeu. Então, tamanho da fonte, espessura e tudo mais. A gente pode colocar uma imagem, a gente pode colocar um vídeo, a gente pode colocar diversas coisas dentro de uma própria lista. Mas qual é a diferença? Qual que é a vantagem? É que a lista ela já vai deixar tudo em sentido de lista. Então, vou colocar aqui lista 1. E ele vai alinhando. Por que o H1 está lá no meio? Porque esse H1 do lista 1, ele está recebendo os mesmos parâmetros que esse aqui está. Então, sempre que for H1, ele vai trabalhar dessa maneira. Então, a gente tem que deixar isso mais específico. Como? Eu vou pegar esse H1 aqui, eu vou dar uma classe para ele. Eu vou chamar ele de lista, por exemplo. Vou salvar. Eu vou aqui na minha lista, né? Eu coloquei como UL. Então, vai ser UL. Vou configurar ele para colocar o texto no centro, text align center. Então, o meu texto qualquer lá, né, o meu parágrafo foi para o meio também. E eu vou colocar que a cor dele, não, a cor eu vou deixar só o H1, vou trocar a cor só do H1. Eu vou vir aqui, o L ponto, que ponto é referente à minha classe, e vou chamar aqui de lista. E ele vai perguntar o que eu quero fazer, eu vou colocar como a cor vai ser branca. Então, tá vendo que é o mesmo H1, só que eu posso trazer diferentes atributos para ele. Eu posso colocar um tamanho de fonte diferente, font size, posso colocar de 64 pixels, vai ficar uma fonte gigantesca, mas ele é um H1 tanto quanto o Aula 1 do Oshitec, porém ele trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu trabalhei com especificidade. Se a gente vir aqui colocar o mouse em cima de H1, tem ali, ó, especificação do seletor, 001. Por que é 001? 0 porque ele não tem o ID, 0 porque ele não tem uma classe e 1 porque ele é um elemento. Já aqui, ele é 011. Por que é 011? 0, ele não tem o ID, mais 1, ele tem uma classe e 1, ele é um elemento. Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira. Então, como 011, né, ou 11, é maior do que o 1 que tem aqui, ele leva a prioridade dentro do CSS.